Você já parou para pensar que a maior parte da sua dor pode estar sendo causada por você mesmo? Talvez não de forma consciente, mas através de escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Escolhas que, de alguma maneira, te jogam sempre no mesmo lugar, no vazio, na frustração, na repetição. Você acorda, sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Vive em ciclos, ama quem te rejeita, sonha com o que já não te serve, insiste no que já te feriu. E no fundo, algo e você sabe que está correndo atrás do que te faz mal, mas mesmo assim não consegue parar. Hoje, vamos conversar com profundidade. Nada de conselhos rasos ou frases motivacionais. Este vídeo é para quem já entendeu que precisa mudar, mas ainda não sabe como. Vamos quebrar esse ciclo. E para isso, você precisa de duas coisas: clareza e coragem. Agora, quero te provocar com um dado quase assustador. O cérebro humano é biologicamente programado para perseguir o que mais o machuca. Isso mesmo. Existe um mecanismo, enraizado na nossa psique, que associa dor à sobrevivência, e sobrevivência à segurança. Por isso, muitas vezes, você volta para onde sangrou, insiste em laços que enforcam, repete padrões de dor, achando que está apenas sendo fiel a quem você é. Mas não está. Você está sendo fiel ao que te feriu. E isso precisa acabar. Hoje, quero te mostrar por que isso acontece. E, principalmente, como você pode se libertar com sabedoria. Você já se perguntou por que volta para o que já sabe que te faz mal? Por que aquele relacionamento que terminou mal parece ter um imã? Por que aquele comportamento autodestrutivo, que você jurou abandonar, parece te chamar de volta quando você está mais vulnerável? A resposta está numa das armadilhas mais sutis da mente humana: a segurança do que é familiar. Veja, o cérebro não está preocupado com a sua felicidade. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. E sobrevivência, para o cérebro, é aquilo que ele conhece, mesmo que seja sofrimento. Se você cresceu em ambientes caóticos, emocionalmente instáveis, onde amor vinha misturado com dor, onde afeto vinha seguido de abandono, onde a sua existência estava sempre em alerta, então, o seu cérebro associou tudo isso ao que é normal, ao que é seguro. E é aí que mora o perigo. Ao invés de buscar o que te faz bem, você passa a desejar aquilo que mais se parece com o seu passado. É como se, mesmo inconscientemente, você estivesse tentando reviver a dor antiga com a esperança de que, desta vez, ela tenha um final diferente. Mas nunca tem. E então você se frustra, se culpa e recomeça o ciclo. Essa é a armadilha do familiar. É como estar numa casa em ruínas, cheia de rachaduras e vazamentos, mas que ainda assim parece mais acolhedora do que o desconhecido lá fora. Porque pelo menos ali, na dor que você já conhece, você sabe onde estão os móveis, onde fica a porta, onde escorre a goteira. Mas o novo assusta. O novo exige que você seja outra pessoa. Exige que você se reinvente. E isso dá trabalho. Isso dá medo. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber que estão presas ao que é familiar e não ao que é bom. Desejam o que destrói porque foi isso que aprenderam a chamar de amor, de sucesso, de valor. Elas estão num jogo onde as regras foram escritas pela dor e continuam jogando como se tivessem chance de vencer. O primeiro passo para romper esse padrão é observar, com honestidade brutal, o que você tem chamado de normal. O que você tem desejado sem perceber. O que você tem repetido achando que é amor, mas que no fundo é só trauma disfarçado de desejo. Você não quer o que te machuca. Você quer o que é conhecido. Mas o conhecido não é sinônimo de certo. É apenas confortável. E às vezes, é exatamente esse conforto que te impede de crescer. Você já se pegou tentando provar seu valor para alguém que simplesmente não te enxerga? Talvez o amigo que sempre te diminui, um amor que só aparece quando quer algo, um parente que só te critica, nunca te apoia. E mesmo assim, você insiste. Você se doa, se adapta, se rebaixa, tudo para ser aceito, para ser visto, para ser amado. Esse é um dos erros mais silenciosos e destrutivos que alguém pode cometer: colocar sua autoestima nas mãos de quem já te descartou emocionalmente.
O ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento. Isso é natural. Faz parte da nossa estrutura psíquica desde os tempos antigos. Ser aceito significava sobrevivência. Mas o problema começa quando essa necessidade de aceitação se torna maior do que o respeito que você tem por si mesmo. Quando você começa a se medir por padrões que não foram feitos para você. Quando você começa a implorar por migalhas, acreditando que elas são banquetes. Muitos vivem assim, correndo atrás do amor de quem nunca amou, perseguindo a atenção de quem só sabe ignorar. Não percebem que quanto mais você tenta agradar alguém que já decidiu te rejeitar, mais você se perde de quem realmente é. Você vai moldando sua fala, seu jeito, suas escolhas, até não sobrar mais nada de verdadeiro em você. E o pior, essa busca não é sobre o outro. É sobre uma ferida antiga dentro de você. Uma ferida de infância, talvez. Um trauma mal curado. Um buraco que você tenta tapar com aceitação externa. Como se alguém pudesse preencher algo que é responsabilidade sua. O estoicismo nos traz uma lição poderosa sobre isso. Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Você não pode controlar como os outros te veem, mas pode, e deve, decidir quem merece ver o seu verdadeiro eu. Você não deve buscar a aprovação de quem se alimenta da sua dúvida. Aceite essa verdade, por mais dura que pareça. Nem todo mundo vai te reconhecer. E tudo bem, porque você não veio ao mundo para ser amado por todos. Você veio para viver com verdade, com propósito, com autenticidade. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Portanto, pare de correr atrás de quem só oferece portas fechadas. Pare de tentar ser aceito em lugares onde sua luz incomoda. Pare de diminuir seu valor para caber no ego de quem vive de rejeitar os outros. Isso não é humildade, é abandono de si mesmo. Comece agora a se aceitar de verdade, a se validar, a se escolher. Porque quando você faz isso, algo muda. Você para de correr atrás e começa a atrair o que realmente está em sintonia com quem você é. O que é verdadeiro. O que é recíproco. O que é digno da sua presença. Tópico 4. O conforto do sofrimento. Quando o caos se torna casa pode parecer contraditório, mas há algo profundamente verdadeiro nessa frase. O sofrimento pode ser confortável. Não porque ele seja bom, mas porque ele é familiar. E o que é familiar, mesmo que nos destrua, nos dá uma falsa sensação de controle. Muita gente vive em um eterno campo de guerra emocional, e nem percebe. Reclama do caos, mas não sabe existir fora dele. Diz que quer paz, mas sabota qualquer sinal de tranquilidade. Quando a vida começa a se acalmar, essas pessoas arrumam um problema, criam um conflito, revivem uma dor antiga, como se estivessem viciadas em sofrer. E, na verdade, estão. O sofrimento pode se tornar um vício. Ele libera dopamina, mesmo que em níveis baixos e disfuncionais. A ansiedade, a raiva, a tristeza crônica, todas essas emoções ativam o cérebro. Elas te mantêm vivo num estado alterado. E, se esse estado foi o único que você conheceu por muito tempo, ele se torna seu normal. Por isso, tanta gente corre atrás do que machuca. Não porque quer sofrer, mas porque é o único lugar onde sabe existir. É como morar em uma casa velha e em ruínas. Você odeia viver ali, mas também tem medo de sair, porque lá fora é desconhecido. E o desconhecido assusta. O caos vira lar. A dor vira identidade. A confusão vira companhia. E você nem percebe que está se afundando em um pântano emocional chamado zona de conforto. Mas aqui vai um alerta. Só porque algo é familiar, não significa que é bom. Só porque algo é comum, não significa que é certo. Se você cresceu vendo brigas, rejeição, desvalorização, críticas constantes, isso pode ter se tornado o seu modelo inconsciente de amor, de convivência, de vida. E agora, mesmo sem querer, você repete esse padrão. Quer fazer um teste simples? Responda com sinceridade. Você sente culpa quando algo dá certo para você? Você sabota momentos de alegria com pensamentos negativos? Você cria conflitos onde havia paz? Você sente que não merece as coisas boas que aparecem?
Se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, talvez você tenha feito do sofrimento um companheiro silencioso. Mas a boa notícia é: isso pode ser mudado. Romper com esse padrão exige coragem. Exige um processo de desconstrução, onde você começa a perceber que a paz também pode ser familiar, que o silêncio não precisa ser ameaça, que a calma não é entediante, é liberdade, que você pode, sim, se acostumar com o bem. Mas, para isso, é preciso se permitir sair da casa do caos. É preciso questionar o que você chama de normal. É preciso entender que o que te destrói pode estar disfarçado de lar. A partir de hoje, escolha reconstruir essa casa, tijolo por tijolo, emoção por emoção, com consciência, com presença, com paciência, para que um dia você possa olhar para trás e dizer: eu morava no caos, mas hoje eu habito a paz. Nem sempre é fácil perceber que estamos nos autossabotando. Na verdade, a mente é especialista em criar justificativas para manter padrões destrutivos camuflados de boas intenções. É como se você estivesse dirigindo em alta velocidade rumo a um muro. Ao invés de frear, você aumenta o volume do rádio para não ouvir o som da colisão. Os sinais de que você está correndo atrás do que te faz mal não costumam ser óbvios. Eles são pequenos, quase invisíveis no dia a dia. Mas, se observados com atenção, revelam um padrão claro de autossabotagem emocional. Veja se algum desses sinais fala com você. Você vive se envolvendo com pessoas que não te escolhem de verdade. Você cria histórias na sua cabeça, projeta expectativas, insiste em quem não demonstra interesse real. E quando finalmente recebe um pouco de atenção, isso vira um prêmio, mesmo que seja migalha. É o famoso: só mais uma chance, vai mudar. 2. Você se apega a ideias que já não fazem mais sentido. Seja um sonho antigo, uma carreira que você detesta, um projeto que já morreu, mas que você insiste em manter vivo por orgulho, medo ou apego. A ideia de não desperdiçar o que já foi investido vira uma prisão emocional. Você corre atrás do passado como se pudesse ressuscitá-lo à força. 3. Você se sabota no momento em que está prestes a melhorar. Quando tudo parece caminhar bem, você atrasa, cancela, inventa desculpas. Talvez marque um encontro importante. Na hora, sente uma ansiedade paralisante. Ou começa a mudar a rotina, mas no primeiro desconforto volta ao velho padrão. Isso é medo da própria expansão. 4. Você se sente mais à vontade na dor do que na conquista. Quando algo bom acontece, você espera a tragédia logo em seguida. Você desconfia da alegria, como se ela fosse um acidente prestes a ser corrigido pelo universo. Isso cria um ciclo de culpa e punição inconsciente. 5. Você vive tentando consertar os outros para se sentir útil. Ao invés de olhar para suas feridas, você busca pessoas quebradas para ajudar, salvar, carregar. Isso te dá uma sensação de propósito, mas também te mantém preso em relações desequilibradas. No fundo, é uma forma de evitar o enfrentamento consigo mesmo. 6. Você romantiza o sofrimento. Você acredita que a dor te torna mais profundo, mais verdadeiro, mais digno. Você se apega à imagem do guerreiro ferido, do coração machucado que ama demais, e transforma o sofrimento em identidade. Esses sinais não são defeitos de caráter. Eles são mecanismos de proteção, estratégias inconscientes que você aprendeu para sobreviver em ambientes emocionais instáveis. Mas agora você não precisa mais sobreviver. Você pode viver. Você pode se permitir sair do ciclo. Pode olhar para esses sinais com compaixão, não com julgamento. Porque todo comportamento disfuncional, no fundo, é um pedido de ajuda. E o primeiro passo para parar de correr atrás do que te sabota é reconhecer esses sinais, com coragem. É perceber, por exemplo: eu estou insistindo em algo que já provou que não é para mim. E eu sei disso. Mas ainda é assim. Continuo. Essa consciência dói. Mas ela também cura. Porque a cura começa onde termina a negação. Comece a observar pequenos comportamentos, pequenas escolhas, pequenos impulsos. Eles revelam muito sobre o que você ainda está perseguindo. E por quê? E lembre-se: o que você tolera, você alimenta. O que você ignora, te controla. O que você justifica,
te escraviza. Então, a partir de hoje, ao identificar esses sinais, não se culpe, mas também não se esconda. Encare, porque é encarando que você para de correr. Se quiser, posso seguir agora com o tópico 6, a raiz invisível. Como sua infância moldou seus desejos. É só dizer continuar. A maior parte das coisas que você corre atrás na vida adulta não são escolhas conscientes, são ecos da sua infância. Aquilo que você deseja com mais intensidade, aquilo que você busca compulsivamente, aquilo que te prende, geralmente tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Não é só uma questão de gosto pessoal, de afinidade ou de objetivos racionais. É uma construção emocional moldada nos primeiros anos da sua vida, quando seu cérebro ainda estava tentando entender o que era amor, segurança, pertencimento. Por isso, muitas vezes, o que você quer agora não é exatamente o que você precisa, e sim aquilo que um dia faltou. Aquilo que você aprendeu, lá atrás, a associar com amor ou com validação. Imagine, por exemplo, uma criança que cresceu tentando agradar pais emocionalmente indisponíveis. Ela aprendeu que só seria notada se fosse perfeita. Então, ao se tornar adulta, ela pode desenvolver uma obsessão por reconhecimento, aprovação ou sucesso. Não porque realmente ama isso, mas porque aquilo ativa, inconscientemente, a memória de finalmente ser vista. Ou alguém que cresceu em um ambiente onde o afeto era condicional, onde amor vinha com exigências, chantagens ou ausência. Essa pessoa pode se atrair, repetidamente, por relações onde precisa se esforçar para ser amada, porque seu sistema emocional foi treinado para confundir esforço com merecimento. Essas raízes são invisíveis, mas moldam toda a sua vida. Elas estão por trás das suas escolhas amorosas, dos seus projetos, dos seus padrões de consumo, até das pessoas que você admira. É como se você estivesse tentando corrigir uma carência antiga através de comportamentos atuais. Mas aqui está o ponto crucial. O que te feriu não é o que vai te curar. Não é insistindo nos mesmos padrões que você vai encontrar o que faltou. A cura começa quando você percebe a origem dos seus desejos e se pergunta: isso é realmente meu, ou é uma tentativa de suprir uma carência antiga? Essa pergunta pode mudar tudo. Talvez você descubra que está correndo atrás de dinheiro não por ambição, mas por medo de ser vulnerável como foi na infância. Ou que está preso a alguém tóxico não por amor, mas porque essa pessoa te oferece o mesmo tipo de dor que você aprendeu a chamar de normal. Percebe? O seu passado está falando. Todos os dias. Através das suas buscas. Mas você pode mudar essa narrativa. Você pode olhar para essa criança que você foi, com ternura, com presença, e dizer: você não precisa mais correr. Eu estou aqui agora. Eu cuido de você. Essa é a verdadeira virada. Porque enquanto você não acolher essa criança interior, ela vai continuar dirigindo suas decisões. Vai continuar buscando amor onde só há ferida. Vai continuar aceitando migalhas como se fossem banquetes. Vai continuar achando que precisa merecer o que já deveria ser natural. Mas quando você para, escuta, acolhe, você começa a desejar com mais clareza. Começa a escolher com mais consciência. Começa a dizer não para tudo aquilo que parecia necessário, mas era só carência disfarçada. Você para de correr atrás do que te faz mal, porque finalmente entende o porquê corria. E a partir daí, nasce um novo desejo, não mais de compensação, mas de verdade. Vivemos em um mundo que nos ensina a procurar por resultados rápidos. Queremos respostas instantâneas, gratificação imediata, soluções rápidas para problemas que exigem tempo e paciência para se resolver. A sociedade moderna, com suas redes sociais, consumo desenfreado e facilidades de todo tipo, nos condiciona a acreditar que devemos sentir prazer agora e sempre. Porém, isso gera um paradoxo. O prazer imediato tem um custo muito alto, muitas vezes, nos coloca em um ciclo vicioso de autossabotagem. A pressa emocional é um dos maiores inimigos da paz interior. Você está constantemente tentando fugir da dor, da incerteza, do desconforto, e acaba caindo na tentação de escolher soluções rápidas que só prolongam ou pioram a situação. É como se estivéssemos correndo atrás de um alívio momentâneo,
sem perceber que isso nos distancia da verdadeira cura. O prazer imediato pode vir na forma de um relacionamento tóxico que nos dá atenção agora, mas nos deixa vazios depois. Pode ser a indulgência em um vício ou em comportamentos que nos fazem esquecer por alguns momentos a dor que carregamos, mas que no fundo só intensificam esse sofrimento. Pode ser uma compra impulsiva, uma comida que nos dá prazer instantâneo, ou até mesmo um comportamento destrutivo, como procrastinar ou evitar enfrentamentos difíceis. A mente humana, em sua busca incessante por prazer, muitas vezes não consegue perceber os custos que essa busca traz. E, o pior, a dor que você tenta evitar, ou o desconforto que você se recusa a enfrentar, acaba sendo adiado, mas nunca eliminado. E isso se transforma em um ciclo contínuo de insatisfação, onde a sensação de felicidade é sempre temporária e volátil. Aqui entra uma importante reflexão. Você já se perguntou o que acontece quando você para de buscar por soluções rápidas e começa a enfrentar o desconforto com coragem e paciência? A verdadeira transformação vem da disposição para enfrentar as situações difíceis de frente, não da fuga para prazeres passageiros. E, para isso, é essencial mudar o foco. Ao invés de querer evitar o sofrimento, você começa a compreender que ele faz parte do processo. Ele é um professor. Ele é um sinal de que algo dentro de você precisa ser tratado. Muitas vezes, buscamos o prazer imediato porque não acreditamos que conseguimos lidar com o desconforto ou a dor. Queremos que as coisas melhorem agora. Mas o que não percebemos é que a pressa emocional de buscar alívio imediato é, na verdade, a causa do nosso sofrimento prolongado. A verdadeira libertação vem quando você para de buscar respostas rápidas e começa a construir a sua paz de forma gradual, através da paciência, da reflexão e da compreensão de si mesmo. Quando você entende que a dor, embora difícil, é uma parte essencial do processo de crescimento e transformação, você passa a lidar com ela de uma maneira muito mais saudável. A próxima vez que se deparar com a tentação de recorrer a uma solução rápida, respire fundo e pergunte a si mesmo: isso me traz satisfação duradoura ou é apenas uma fuga momentânea? Com o tempo, essa mudança de mentalidade pode ser a chave para que você finalmente pare de correr atrás do que te faz mal. Por quê? Quando você para de buscar por soluções rápidas e começa a aceitar o processo, você se torna mais forte, mais capaz, acima de tudo, mais em paz com sua própria jornada. A jornada de libertação de padrões autossabotadores não é fácil. Muitas pessoas tentam se libertar, mas falham repetidamente. Isso acontece porque, geralmente, não há um entendimento profundo dos mecanismos internos que nos mantêm presos a comportamentos destrutivos. O que a maioria das pessoas não percebe é que a mudança real não acontece de forma rápida ou superficial. Ela exige um comprometimento sério e um entendimento das raízes mais profundas do problema. Muitos começam com boas intenções, querendo mudar suas vidas, abandonar vícios ou relações tóxicas. Mas, logo após uma tentativa inicial, as velhas tentações e padrões voltam a surgir. E é aí que muitos falham. Eles tentam mudar sem um entendimento profundo do que está acontecendo em suas mentes e corações. Mudanças superficiais, como parar de fazer algo por um dia ou dois, podem parecer eficazes no início, mas a verdadeira transformação precisa vir de dentro. Outro motivo para o fracasso é a falta de paciência. Vivemos em uma sociedade onde tudo precisa ser rápido, resultados rápidos, soluções rápidas, gratificação instantânea. Mas a mudança profunda exige tempo. Não é um processo de uma noite, mas de dias, semanas e meses de consistência. A maioria das pessoas desiste muito antes de ver resultados reais, porque não consegue lidar com a ansiedade e a frustração de não ter resultados imediatos. A falta de um plano também é uma grande falha. Muitas pessoas tentam mudar, mas não têm um plano estruturado para isso. Elas simplesmente decidem parar de correr atrás de algo, mas não sabem o que fazer em vez disso. A mudança real exige uma substituição consciente de um comportamento destrutivo por algo mais saudável e construtivo. Finalmente, a culpa e a autocrítica podem sabotar qualquer tentativa de mudança. Quando você falha, se julga duramente, e esse ciclo de culpa só reforça os velhos padrões. É importante entender que a falha é parte do processo e que a autocompaixão é essencial.
Quando você aprende a ser gentil consigo mesmo, é mais fácil continuar a jornada. A chave para o sucesso, então, é a paciência, a compreensão profunda do problema, o planejamento consciente, acima de tudo, a autocompaixão. Mudar um padrão de autossabotagem não acontece da noite para o dia, mas é uma jornada constante de aprendizado e crescimento. A vida pode ser incrivelmente pesada às vezes, especialmente quando estamos tentando superar velhos padrões e deixar para trás o que nos faz mal. Mas, o que você talvez não saiba, é que uma das maiores armas contra o apego emocional e o sofrimento contínuo é o senso de humor. Quando você aprende a rir de si mesmo, a não se levar tão a sério e a ver a vida de forma mais leve, você automaticamente diminui o poder que suas emoções têm sobre você. O apego emocional, seja pessoas, situações ou pensamentos, se fortalece quando você se identifica demais com eles. Você se torna tão envolvido nas suas emoções e reações que elas começam a definir quem você é. No entanto, ao usar o humor, você cria distância emocional e se permite ver a situação com mais clareza. Rir de si mesmo, ao invés de se culpar ou se criticar, dissolve muitas das tensões que causam sofrimento. Isso não significa zombar de suas dificuldades, mas sim aprender a ver as situações de uma perspectiva mais leve. Ao fazer isso, você cria um espaço para a mudança. O humor ajuda a reduzir o peso do sofrimento e a ver as situações desafiadoras como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos insuperáveis. O humor também permite que você se liberte das expectativas rígidas que você tem de si mesmo. Ele traz uma sensação de liberdade, pois você começa a perceber que está tudo bem não ter todas as respostas, tudo bem cometer erros, tudo bem ser imperfeito. Isso cria um ambiente interno mais saudável e aberto à mudança. Experimente começar a incorporar mais humor em sua vida. Faça piadas sobre os seus próprios erros e veja como isso muda a sua perspectiva sobre as dificuldades. Quanto mais você rir das suas próprias falhas, mais fácil será deixar ir o que te machuca. Chegamos ao ponto culminante, a pergunta essencial que pode mudar o rumo da sua vida. É simples, mas poderosa. Se eu me amasse de verdade, eu escolheria isso. Essa pergunta é profundamente transformadora porque coloca a responsabilidade de escolha diretamente nas suas mãos, sem desculpas ou culpas. Quando você é confrontado com um padrão de comportamento que te faz mal, a maneira de interrompê-lo é começar a agir a partir de um lugar de amor próprio genuíno. Muitas vezes, continuamos em situações tóxicas ou fazemos escolhas destrutivas porque não sabemos ou não acreditamos que merecemos algo melhor. Mas a verdade é que você merece viver uma vida que te nutra, que te faça crescer, que te desafie de forma positiva e que te faça sentir em paz consigo mesmo. Essa pergunta não é só sobre relacionamentos ou vícios. Ela pode ser aplicada a qualquer área da sua vida. Seja uma carreira que te consome, uma amizade que te drena, ou um padrão de pensamento autocrítico. A questão é, você se amar é o suficiente para tomar a decisão difícil de parar de correr atrás do que te faz mal? A resposta pode ser dolorosa no início, porque exige que você enfrente suas próprias inseguranças e medos. Mas, ao mesmo tempo, é liberadora. Quando você começa a agir a partir desse amor próprio, você muda a sua realidade. Você deixa de lado as coisas que te ferem e começa a fazer escolhas que realmente ressoam com quem você é e com o que você merece. Reflexão prática. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: se eu me amasse o suficiente, eu escolheria isso. Se a resposta for não, então talvez seja hora de dar o passo necessário para mudar sua direção. Se você está vendo até aqui, comente chega. Quero saber quem está pronto para parar de correr atrás do que faz mal. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a verdadeira jornada está apenas começando. Libertar-se do que te faz mal exige coragem e clareza, mas o maior obstáculo está dentro de você. Você tem o poder de virar a chave, de fazer escolhas que respeitem seu amor próprio e sua felicidade. A decisão de parar de correr atrás do que te machuca é um ato de amadurecimento emocional e de sabedoria. Ao tomar essa decisão, você não está apenas se afastando do que é destrutivo, você está se aproximando da sua verdadeira essência, da sua paz interior. Agora, com tudo o que você aprendeu, é hora de tomar uma ação consciente.
Reflita sobre os pontos que tocamos e pense nas mudanças que você pode começar a fazer hoje. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada, e a cada passo você se aproxima mais da liberdade e da clareza que merece. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal agora. Aqui, a gente vai fundo. E volta sempre, porque os próximos vídeos vão continuar te provocando, despertando e transformando. Nos vemos no próximo. Até lá!